Meu amigo, minha amiga, se o cheiro da pessoa não bater, não vai dar certo a relação. Acredite nisso. Muita gente acha que apaixonar é uma escolha totalmente racional. Que você olha a pessoa, gosta do corpo, da conversa, do lero-lero, do jeitão dela, e aí, pronto, bingo. Mas eu quero te contar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. O seu nariz pode estar participando diretamente da sua escolha amorosa muito mais do que você imagina. E essa é uma verdade que quase ninguém sabe. E se eu te dissesse que existem casais que se afastam, que perdem a atração ou simplesmente nunca conseguem encaixar-se de verdade, porque biologicamente alguma coisa ali não tá batendo. E eu não tô falando aqui de perfume, de cremes, eu não tô falando aqui de óleos, né, de cheiro, de massagem, não tô falando de sabonete caro, não tô falando disso não. Eu tô falando do cheiro biológico, é o cheiro da pessoa, do cheiro natural do corpo, do cheiro que o cérebro sente mesmo sem você perceber de forma consciente. Já parou para pensar nisso? Não? Então vamos falar desse assunto aqui hoje? Amor Pereira aqui falando com vocês. Eu quero que vocês já deixem o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque hoje eu vou te explicar uma das coisas mais fascinantes da neurociência que trata do campo da atração humana, o impacto do olfato no seu desejo, no seu vínculo e na permanência de um casal unido. Vamos lá? Porque tem muita gente que pensa que a atração ela começa lá nos seus olhinhos, mas a ciência mostra que, em muitos casos, ela também começa no seu narizinho. Então vamos lá. Quando você fala assim, Ramon, eu não sei explicar, mas o cheiro daquela pessoa me prende. Ou eu não sei porquê, mas eu não consigo me sentir à vontade perto dessa ou daquela pessoa. Já ouviu isso? Isso pode não ser uma frescura, pode não ser psicológico puro, pode não ser uma invenção fantasiosa da sua cabeça. Não pode, nem é. Acredito que na maioria das vezes nem é. Porque o olfato é um dos sentidos mais antigos do cérebro humano. Antes mesmo do ser humano ele desenvolver pensamento racional sofisticado, o cérebro ele já usava o cheiro para identificar segurança, perigo, saúde, proximidade e compatibilidade biológica. Isso é uma verdade que é pouco dita, não é? Você sabia disso? E aqui, começa uma coisa muito interessante. Sabe qual é? É o seguinte, anota aí, pega papel e caneta. Diferente da sua visão e da sua audição, o cheiro ele entra no cérebro por um caminho muito direto. O sinal olfativo ele vai para as áreas profundamente ligadas ao quê? Emoção, à memória e o comportamento afetivo. Então tá aí grande parte da explicação. Ele conversa com seu sistema límbico, que é uma região fortemente envolvida ali em emoções, prazer, apego, afeto, né? E respostas instintivas, que são automáticas, que nós temos de fábrica. É por isso que o nosso cheirinho, ele mexe tanto com a nossa psique, ele mexe tanto conosco. Um cheiro, ele pode trazer lembranças boas, ruins, de outras épocas, de infância, da casa da vovó, do trabalho que a gente teve. Um cheiro, ele pode te trazer conforto, ele pode te dar tesão e ele pode também te provocar rejeição. E muitas vezes isso acontece sem a pessoa conseguir explicar racionalmente. Ela não percebe, o que está acontecendo, cara? Era para eu estar melhor com essa pessoa, eu queria gostar mais. A pessoa é gente boa, mas eu não consigo conectar. Agora presta atenção numa coisa aqui, porque aqui começa um erro muito grande
que a gente escuta, que a gente lê e a gente vê aí pela internet. É quando falam de cheiro na atração, né? Muita gente pensa logo na questão do perfume, não é? Passa perfume, uma barbaridade. Ah, é o perfume que conquistou. Ah, é o cheiro do meu creme que eu passei. É o sabonete que eu tomei banho. Não, isso pode ajudar na apresentação social, né? Mas não é disso que a ciência mais fala quando estuda a atração biológica. Até porque todos esses ingredientes que compõem esses itens que eu falei, perfume, sabonete, creme, reagem com o seu cheiro natural, com o seu feromônio. A ciência olha para sinais químicos naturais do corpo, tá? E aqui entra um assunto que gera muita curiosidade, que são os chamados feromônios. Ramon do céu, que nome esquisito. Feromônios, tá? Primeiro, vamos ser científicos aqui e bem honestos. Sem achismo, sem balela, sem mimimi, sem frescurinha para falar de um assunto tão importante. Nos animais, feromônios são muito bem estabelecidos. Tá? Eles são sinais químicos que atraem e até alteram, né, comportamento sexual dos animais, comportamento reprodutivo e social, de forma bem clara. Se a gente observar um bando de animal ali, a gente consegue observar esse comportamento pelo cheiro, não consegue? Agora, em humanos, isso é muito mais complexo. A ciência ainda debate o quanto os feromônios humanos, eles funcionam da mesma forma que em outros grupos de animais. Então, não dá para falar de forma simplista, né? Como alguns vídeos fazem por aí, dizendo assim, ó, existe um cheiro mágico que faz a mulher enlouquecer. Ou assim, ó, o homem produz um hormônio que hipnotiza as mulheres. Isso é um exagero, né? É colocar todo mundo no mesmo saco. Mas o que os estudos mostram é que o corpo humano, ele libera sinais químicos naturais que parecem sim influenciar a atração, a percepção de compatibilidade e respostas subconscientes. Agora, para pensar aqui comigo aqui, ó. Porque entra uma das partes mais fascinantes de todas quando se trata dessa atração pelo olfato. Existe um sistema genético chamado MHC, Complexo Principal de Histocompatibilidade. Eu vou repetir para vocês, ó. Complexo de histocompatibilidade. Calma, que eu vou traduzir isso para você, tá? Não precisa você decorar esses nomes. Eu quero que você entenda. O que são, o que é isso, Ramon? É um conjunto de genes que são ligados ao seu sistema imunológico. Pesquisas famosas e recentes, inclusive estudos clássicos de preferência olfativa, mostraram algo bem curioso. Muitas pessoas tendem a achar mais agradável o cheiro natural de pessoas geneticamente diferente delas dentro desse sistema. Interessante, né? Falei pausado para você entender. Pessoas geneticamente diferentes. E aí a gente pode perguntar assim, mas será por quê? Né? Tá. Porque do ponto de vista biológico, isso poderia favorecer diversidade genética e descendentes com sistemas imunológicos potencialmente mais robustos, mais fortes. É a prole, é a espécie se tornando melhor. Ou seja, em linguagem bem popular, o corpo pode estar sentindo uma compatibilidade biológica antes da sua mente entender o que está acontecendo. Isso é fascinante. Isso até é impressionante, não é? É como se o seu cérebro dissesse assim, ó, de forma bem silenciosa, né? Tem alguma coisa nessa pessoa aí, ó, que me atrai. Tem algo nela que é diferente. Eu tô gostando de algo que eu estou sentindo. E aí você acha que é só o sorriso dela, que é só o papo, que é só o corpo, né? Mas, biologicamente,
pode ter uma conversa química acontecendo por trás disso tudo. E é inacreditável, você não pode negar que tem pessoas que a gente fala, cara, tá tudo bom, mas não tá, não é? Agora, vem um outro ponto que muitos casais nunca entendem, que é assim, ó, tem casal que a gente vê que se gosta ali no papel. O que é isso que eu tô querendo dizer? Ó, tem casal que você vê que tem conversa boa, que são bonitos os dois, você fala, caraca, casal bonito, né? Tem até valores parecidos, valores religiosos, morais, sociais. Tem tudo aparentemente certo para se darem bem. Mas a atração não engana. Você fala, gente, mas parece que tem alguma coisa ali que não tá certa. Ou engrena no começo e depois alguma coisa esfria sem explicação clara. Já viu isso? No começo é as mil maravilhas. Depois parece que não foram feitos um pro outro, não. É lógico, né? Que relacionamento não vai se resumir a cheiro. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Isso seria simplista demais, falar que relacionamento dá certo ou não pelo cheiro, não é? Mas a neurociência mostra que o olfato ele pode sim participar da construção do conforto, da construção ali da segurança entre o casal, principalmente da excitação e do apego, da aproximação, da atração para ficar junto. E aí tem gente que fala assim, ó, eu adorava dormir sentindo o cheiro daquela pessoa. Nossa, como era bom ficar perto daquela pessoa, cheiro do cabelo, cheiro da pele. E isso não é poesia, né? Não é música da MPB, né? Isso é neurobiologia apurada, aguçada, tá? Porque o cheiro natural do parceiro pode ativar sensação de calma, de vínculo emocional, sensação de familiaridade e até modular respostas fisiológicas relacionadas ao estresse. Já viu que o filhinho, ele desde pequeno, ele já sente o cheirinho do papai e da mamãe? Já viu que a gente guarda algumas memórias de alguns lugares que nós fomos? Então, alguns estudos mostram que o cheiro do seu parceiro pode sim influenciar a sensação de conforto e redução de ansiedade em determinadas situações. Você está estressado, seu abraço. Você está brava, seu abraço. Você está feliz, seu abraço, a felicidade aumenta. Cara, isso é muito profundo, não é? O cheiro, ele não serve só para desejo sexual. Ele pode e participa diretamente de vínculo afetivo, de vínculo emocional. Por exemplo, quando eu vou na casa da minha mãe, do meu pai, é característico. Se eu estou em algum lugar que eu sinto o cheiro do meu pai e da minha mãe assim, ou se eu estou na minha casa e eu sinto que eles chegaram através do cheiro, é inacreditável. Porque pode participar, sim, da segurança emocional. Cria esse vínculo afetivo sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, né? E como é bom, né? Quando a gente bate essa questão do cheiro com a pessoa que a gente ama, né? Agora, do outro lado, também existe o contrário. Porque tem gente que não suporta o cheiro natural de outra pessoa. Eu também, por exemplo, tem gente na academia que não é porque o cara tá com CC ou a mulher tá com CC, mas parece que não bate, parece que não é legal tá perto. Mesmo sem mau cheiro, mesmo com higiene ali, você vê que a pessoa acabou de tomar o banho dela. Mesmo com tudo certo. Acontece isso com vocês? Porque comigo acontece demais. E isso gera uma rejeição, uma repulsa, né? Silenciosa, natural. Você fala, não é? A pessoa não consegue explicar o porquê dessa rejeição, porquê de querer essa distância, assim. Aí a pessoa fala assim, ó. Você já deve ter ouvido isso aqui também, ó. Não sei, tem alguma coisa que não tá encaixando, não é? Pois é. Nem sempre isso é puramente psicológico, né? É exatamente essa questão olfativa. Pode existir ali uma respostinha, ó, do seu subconsciente, aqui, ó, de incompatibilidade sensorial. E aí, meu amigo, eu vou dizer, se bate dessa forma, se há essa recusa, é o seu cérebro dizendo assim, ó, eu preciso tomar cuidado aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Porque relacionamento humano, ele é muito mais complexo, obviamente, né, do que apenas a biologia, tá? Mas há alguns sinais que a gente precisa respeitar. Ah, mas por que não é apenas biologia? Porque, né, tem cultura, tem o lado emocional, tem traumas que a pessoa chega até você, que você precisa aprender a lidar,
Tem as experiências que você viveu, tem as experiências que ela viveu ou não. Tem momentos, às vezes a pessoa está numa rotina que os hormônios estão, né, num quadro deficitário, às vezes está melhor. Tem o próprio comportamento da pessoa com você que te tira de perto ou te aproxima dela, né? Mas ignorar o peso do olfato, aí também é um erro gigantesco, porque isso existe, é comprovado, é ciência, é neurociência, tá? É fator fisiológico e biológico. É sim um fator extremamente poderoso. Agora tem um detalhe que muita gente não sabe. Não sabe, não fala, não discute, deixa para lá e acaba passando despercebido. Hormônios também podem mudar a percepção de cheiro. Veja bem o que eu estou dizendo. Hormônios podem mudar a percepção do cheiro. Por exemplo, assim, ó, fases do ciclo menstrual podem sim alterar a percepção olfativa em muitas mulheres. Ficam mais sensíveis, algumas mais aguçadas, mais apuradas. O estresse, pessoa que está muito estressada, pode alterar a percepção, Ramon? Pode. Subiu o cortisol, luta e fuga, pessoa está estressada ali, altera. Uso de anticoncepcionais, né, foi estudado já de forma já vasta, aprofundada, influencia na preferência olfativa da mulher. Mulher quando está grávida, meu pai do céu, né? Tem coisa que cheira, que dá bom, tem coisa que cheirava, que era gostoso, que ela gostava, fruta que ela gostava já não consegue comer mais. Às vezes ela afasta até do homem, até do marido. Até vínculo emocional, né, pode mudar, como o cérebro ele vai interpretar o cheiro do seu parceiro ou não. Que eu acabei de dizer, numa gravidez, numa briga, a mulher tá grávida, brigou com o marido, vixe, o cara passa a ser fedido. Agora olha como isso tudo é complexo, né? Então quando alguém fala assim, o cheiro não importa, meu amigo, não brinca dessa comigo não, tá? Está faltando base científica, está faltando conhecimento para essa pessoa definir a importância do olfato, do cheiro, na congruência de alguém, de um casal, né? Agora, eu quero apenas reafirmar, né? Que relacionamento, ele não é só olfato, e o olfato não funciona sozinho, tá? Não é uma coisa mágica, não é uma coisa, como eu disse desde o começo aí, que é solo, né? Não é isso, não é uma verdade absoluta, tá? Ele é uma peça dentro de um quebra-cabeça que é bem gigante, que é enorme em termos do que nós tratamos da atração humana. Ele tem peso, ele importa, sim, mas não é totalmente determinante. Eu, Ramon, pelas minhas experiências, eu acho muito difícil, praticamente impossível uma pessoa dar certo com a outra se essa questão do olfato não bate. Eu acho muito difícil, tá? Se você está num relacionamento longo, o cheiro natural do corpo também conversa com a sua rotina, alimentação, estresse, saúde hormonal, higiene, né? O uso de substâncias, como algumas medicações, antidepressivos, anticoncepcionais, como falando, né? Algumas doenças metabólicas e até na qualidade do sono, porque seu corpo mais inflamado, por exemplo, falta de água, de hidratação, seu corpo ele vai dar alguns sinais, ele vai falar. E aí ele vai ter um exalamento, né? Uma produção de um cheiro diferenciado. Então, assim, às vezes a pessoa ela pode ter uma alteração desse cheiro a partir de um certo momento. É por isso que eu digo que a atração ela não é só visual, né? Ela não é só uma performance pontual. Uau, aquela pessoa ela já me conquistou, já me atraiu por essa performance que ela teve ali. Uma postura, uma conversa, um sorriso, um olhar. Não. Né? O jeito que essa pessoa me tocou hoje foi tão bom, já estou sentindo atraída por ela. O que ela me disse hoje é tão legal, me trouxe tanta paz, já me atraí por ela. O ser humano ele se conecta de uma forma muito mais profunda do que nós imaginamos. Né? Então, há um contexto todo que nós somos inseridos ali que traz essa atração realmente efetiva. O cérebro ele lê sinais o tempo todo, o tempo inteiro, até porque ele precisa julgar se estamos num campo de confiança ou não. Inclusive, seu cérebro ele julga sinais químicos, né? Que inclusive o cheiro é um sinal químico. Inclusive aquilo que você nem percebe de maneira consciente. Massa isso, não é? Então, talvez agora você esteja entendendo, né, por que algumas pessoas
entraram na sua vida e você sentia uma atração quase impossível de explicar. Tem muita ligação com o olfato. E talvez também você esteja agora nesse momento entendendo porque outras pessoas, elas pareciam, porque outras pessoas, elas eram perfeitas no papel da sua parceria ali, do seu homem, da sua mulher. Mas simplesmente algo não encaixava. E a ciência ainda continua estudando muitos fatores, muitos pontos dentro desse campo. Porque o ser humano, ele é complexo demais para respostas tão simplistas. Por isso que ainda hoje o comportamento humano de atração, de entrega, de relacionamento ainda é tão estudado. Mas uma coisa a gente pode afirmar aqui: o amor ele não passa só pelos nossos olhos. Não. O amor ele é mais profundo. O desejo ele não passa só pelo toque. Não. Ele também é mais profundo. O cérebro também se movimenta pelo cheiro. E muitas vezes, antes da lógica entender, antes da lógica concluir algo, o seu corpo já percebeu. Meus camaradas, minhas camaradas, se esse vídeo trouxe para vocês uma visão nova sobre a atração, sobre relacionamento, sobre a neurociência do amorzinho, né? Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e responde aqui nos comentários assim, ó. Mas se você responder nos comentários, diga também de onde você é, de qual estado você é, para eu saber quem está aqui comigo nos meus vídeos. Você já sentiu que o cheiro de alguém te atraía ou te afastava? Você já sentiu que o cheiro de alguém te trouxe distanciamento ou o cheiro fez com que você se aproximasse? Já? Comenta aqui, conta uma história para nós aqui. Deixa a gente saber um pouquinho o que você pensa sobre esse assunto. Bacana? Ó, obrigado por estar até aqui. Ramon Pereira está do lado de cá. Mais de 15 anos como terapeuta de casais, como sexólogo. Tenho vários treinamentos, várias técnicas para performance masculina. E eu gostaria muito que, se você necessitasse de algo para melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua noiva, com a sua namorada, em termos de performance lá dentro da cama, se você tem um desejo de melhorar o seu tempo ejaculatório, se você deseja aprender mais sobre postura, sobre o comportamento na hora da conquista, como lidar, né, diante de uma mulher. Bom, enfim, tenho vários treinamentos, várias técnicas que tá no link aqui da descrição. Se você precisar, me dê a honra de poder colaborar um pouquinho com essa sua evolução. Tá bom? Ó, forme família, lute por ela, porque de cá eu fico como fico sempre, amando casais felizes. Ei? Beijo no seu coração. E ó, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo.